Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o domínio holandês aqui no Brasil. Nós vimos que durante a União Ibérica, então, todo o laço comercial de Portugal com a Holanda foi interrompido e aí a Holanda decide vir para o Brasil em 1630, tá? Quando ela consegue dominar o Brasil, lógico que teve um pouquinho de resistência, mas logo ela consegue dominar, vou explicar o porquê. Ela cria a Companhia das Índias Ocidentais, que era um órgão responsável por governar toda essa transição e essa dominação aqui no Brasil e na América, de forma geral. Então, assim, ela teve essa certa resistência, né, ao entrar no Brasil, mas muitos colonos e senhores de engenho começaram a apoiá-la. Por quê? Ela emprestava dinheiro para esses senhores de engenho para sua produção evoluir mais. Lógico, com certo interesse, mas ela emprestava. Então, assim, começaram a apoiar a vinda dela, né? E aí, quando ela começa a dominar o Nordeste, principalmente Pernambuco, ela pensa em um jeito, né, de colocar um governador holandês para ajudar nessa dominação. E aí ela nomeia o de João Maurício Nassau como governador aqui do Nordeste, né? E assim, ele foi muito importante para o Nordeste, porque ele evoluiu a cidade, a arquitetura, né? Principalmente Recife, que seria a sua sede de governo. Ele traz biólogos, artistas, médicos, enfim, ele realmente modernizou o Nordeste naquela época, né? Que era o centro lá da produção de açúcar e do seu governo, então ele traz muitas melhorias para esse povo. Por muitos anos, os senhores de engenhos, eles gostavam dessa dominação, porque querendo ou não, além dessas melhorias, esse governador ele também emprestava dinheiro, ele cuidava para que a produção fosse maior, para que eles conseguissem mais escravos. Então, os senhores de engenho, ok, né? Eles gostavam dessa dominação. O que abalou de fato a relação entre Brasil, né, e Holanda, Portugal e Holanda, foi que os de engenho eles passaram por um momento de crise, tá? Uma crise natural, onde teve um período de seca, depois teve um período de chuva, inundações, doenças com os escravos, enfim, foi uma crise assim no âmbito natural. E aí eles atrasaram o pagamento dos empréstimos, né? Porque a produção de açúcar reduziu muito. E nessa mesma época, a Holanda ela vinha passando por várias crises econômicas devido a participações em guerras e ela começou a cobrar muito Portugal pelo pagamento desses empréstimos. E aí a relação entre os dois começam a entrar em crise e em 1640, quando o governo de Portugal se restabelece, a União Ibérica é desfeita, né? O trono de Portugal agora passa a ser Dom João IV, né? Quando ele consegue restabelecer esse domínio, então a União Ibérica é desfeita e aí ele ajuda os portugueses, né, esses senhores de engenho, a expulsar os holandeses do Brasil, tá? Essa expulsão não foi de forma pacífica, tiveram alguns conflitos, mas a Holanda acaba saindo em 1654, né? Então ela acaba saindo do Brasil, mas assim, isso trouxe o declínio do açúcar, da produção açucareira no Brasil, porque a Holanda, quando ela se instalou aqui no Brasil, ela aprendeu toda a produção e foi embora e começou a produzir lá fora o açúcar. Como ela fazia o refinamento, como ela já tinha algumas manufaturas, ela começou a produzir o açúcar mais barato do que o Brasil. Então, automaticamente, o Brasil não conseguiu concorrer com a tecnologia da Holanda. E aí, o Brasil entra em declínio na produção de açúcar, tá? É nesse período que a gente vai ver que Portugal teve que pensar em outras formas
de ganhar um lucro com o Brasil, né, de ter alguma riqueza natural. Então eles foram desbravando ainda mais o interior do Brasil, teve a criação de gado, a produção de algodão, enfim. Então no próximo vídeo eu vou explicar rapidinho sobre isso. E para finalizar eu vou falar sobre os bandeirantes, tá bom? Bom, é isso, espero que tenham entendido. Fiquem ligados que já já tem